Pai, eu quero te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o tanto que eu te amo e o tanto que eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Só me resta dizer: Paizinho. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, meu Deus maravilhoso. Parabéns, meu Pai amoroso. Meu grandioso Pai. Parabéns. Hoje é considerado o Dia dos Pais. Nós temos no nosso calendário esse dia como sendo um dia usado para lembrar, honrar, festejar, celebrar aqueles que são pais, aqueles a quem Deus deu a honra, o prazer, o privilégio, a responsabilidade de criar, ensinar, colocar no caminho, ser exemplo, aqueles que são chamados de nossos pais. Mas o nosso Pai verdadeiro, o nosso maior Pai, aquele que não se esquece de nós, o Pai perfeito, o Pai da luz, o Pai da glória, é o nosso Pai que está no céu. É aquele que nós podemos chamar de Abba, aquele que nós podemos chamar de Paizinho. E por que não hoje, neste dia, adorar a Deus, entrar na sua presença, cultuar a Deus nas nossas igrejas, em comunhão com os nossos irmãos, dando ao Deus Todo-Poderoso os parabéns pelo dia de hoje. Parabéns, papai. Parabéns. Parabéns por nos sustentar com a tua mão poderosa, com a tua mão preciosa, com a tua destra de força. Parabéns por manter a nossa vida nos teus caminhos, guiadas pelo teu Espírito Santo. Parabéns, papai, por nos dar o maior presente que nós podíamos receber na nossa vida, que é o teu Filho amado, que morreu por nós, nos limpou dos pecados e nos fez com que pudéssemos ser chamados teus filhos. Parabéns, papai. Louvado seja o teu nome. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai perfeito e amoroso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. E a você, papai, a você, mãe, aquelas mães que são pais também, parabéns pelo dia de hoje. Que Deus os abençoe tremendamente. Que Deus coloque sobre a vida de vocês sabedoria, conhecimento, autoridade
e um exemplo para ser dado aos seus filhos, aos nossos filhos. Parabéns. Que o dia de hoje seja abençoado na sua vida. Que o dia de hoje seja repleto de paz, alegria, prosperidade, saúde. E que hoje você possa ter comunhão com os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? No livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo de 20 a 23, nós lemos o seguinte: A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O pai sempre vem atrás de nós. O verdadeiro pai sempre vai atrás dos seus filhos. O verdadeiro pai nunca abandona os seus filhos. O verdadeiro pai está sempre buscando a melhor forma de dar aos seus filhos uma vida tranquila, uma vida com menos problemas, com menos dificuldades. O verdadeiro pai é aquele que ensina o filho através do seu exemplo, através daquilo que ele é, através daquilo que ele mesmo aprendeu durante toda a sua vida, com as suas experiências. E hoje, com os seus filhos, ele transfere o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência de vida, através dos seus exemplos, através dos seus princípios, através daquilo que ele faz. Os filhos aprendem com o nosso exemplo. Os filhos aprendem quando eles olham para nós e veem ali uma pessoa que ora por eles, que se esforça por eles, que se preocupa com eles. Os filhos nos olham e veem em nós o exemplo de uma pessoa que procura sustentar a sua família, manter a sua família unida. Esse é o pai verdadeiro. E nós olhamos para Deus e vemos tudo isso em Deus. Nós vemos um Deus maravilhoso que se preocupa em manter os seus filhos unidos, congregando em comunidade, juntos, aprendendo da sua palavra, aprendendo com os seus exemplos, aprendendo com o Filho primogênito que é Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo que Deus mandou para nós depois que Jesus subiu aos céus. Um pai tão cuidadoso, tão amoroso, que mesmo tirando Jesus deste mundo, mas nunca nos deixando sós, ele nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco, para cuidar das coisas, para interceder por nós. No livro de Isaías, no capítulo 38, no versículo 19, nós lemos assim: Os vivos, somente os vivos, te louvam como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Nós que somos pais, nós temos como responsabilidade passar para os nossos filhos aquilo que Deus faz em nossa vida. Passar para nossos filhos aquilo que Deus traz, aquilo que Deus faz, como Deus mantém a nossa vida, como Deus sustenta a nossa vida. Nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. É assim que nos diz a palavra de Deus.
falando da palavra de Deus em todo o tempo, em todo momento, assentados quando vão se alimentar, andando pelo caminho, sempre conversando sobre a palavra de Deus e mostrando aquilo que Deus faz por nós, apontando para Deus como sendo o Pai perfeito, como sendo aquele que nos sustenta, aquele que tem os melhores planos sobre as nossas vidas. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, nós lemos o seguinte: Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E eu quero colocar juntamente com esse texto, o texto que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Sabe, muitas vezes nós vemos pais que ao invés de abençoar os seus filhos, ao invés de ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar, eles amaldiçoam seus filhos. Eles proferem palavras que irritam os seus filhos, que desanimam os seus filhos. Eles colocam os filhos em situações constrangedoras. Sabe, pais, nós precisamos nos arrepender dessas atitudes. Nós precisamos nos arrepender de lançarmos sobre os nossos filhos palavras amaldiçoadoras. Nós precisamos nos arrepender de ensinarmos e mostrarmos e darmos exemplo aos nossos filhos de coisas que não são boas, que não são benéficas. Deus nos cobra esse tipo de posicionamento, de olhar para nossos filhos e também ensinarmos a eles uma coisa muito importante: a importância de reconhecer o erro e pedir perdão aos nossos filhos quando nós erramos. Quando nós estamos enganados, quando nós estamos errados, a importância de chegar diante de nossos filhos e falar: filho, filha, eu errei. Papai errou. Me perdoa. Sabe, os nossos filhos precisam enxergar em nós a humildade necessária para mostrar a todos que nós não sabemos de tudo, que nós não somos os donos da verdade, que nós não somos esse super-herói que a mídia, as propagandas, principalmente no Dia dos Pais, costumam pintar. Nós somos pessoas normais, pessoas comuns, pessoas falhas, que também têm seus problemas, que também têm suas limitações, seus cansaços. E nós precisamos mostrar isso aos nossos filhos. Que o único que é o Pai perfeito é Deus. O nosso super-herói é Deus. Aquele que tudo pode, aquele que tudo nos traz, aquele que nos dá sempre o melhor é Deus. E que nós nos esforçamos ao máximo para poder mostrar aos nossos filhos a Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 6 a 7, nós lemos o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. As palavras de Deus que nós recebemos de Deus, que nós recebemos dos profetas de Deus, elas devem ser repassadas aos nossos filhos, como ensinamento, como exemplo, como amostra daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus.
principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, aonde as coisas estão se misturando, estão se atropelando, aonde o desejo de cauterizar a mente dos nossos filhos, a mente dos nossos jovens, e trabalhar essa mente para ser manipulada. Nós precisamos combater isso com a palavra de Deus, com aquilo que é certo, com aquilo que nós estamos recebendo do Pai. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos gastar tempo para sentar com os nossos filhos e mostrar a eles a importância de seguir a Deus, a importância de entregar as nossas vidas a Deus. Não deixar os nossos filhos serem criados por celulares, tablets, computadores, televisão, mas criar os nossos filhos impondo, colocando, transferindo a eles uma matriz de princípios bíblicos, cristãos, os princípios pelos quais nós fomos criados, os princípios pelos quais o nosso país é regido e sempre foi regido há quantos e quantos anos. O princípio da honestidade, da compaixão, da camaradagem, o princípio de amor ao próximo como a nós mesmos, o princípio de família, base da nossa sociedade. Isso tem que ser repassado aos nossos filhos por nós que somos pais. Nós não podemos, de forma alguma, permitir e transferir esse ensinamento, essa educação, essa instrução para as escolas. Porque quando os nossos filhos chegar nas escolas e receber de lá os princípios que ali são ensinados, na maioria das vezes não serão os mesmos princípios que nós temos como base da nossa vida. E quando os nossos filhos chegarem em casa e forem confrontados com os nossos princípios, vai causar revolta, vai causar problema, vai causar dissensão dentro de casa. Por isso nós precisamos tomar a rédea da formação do caráter dos nossos filhos. Nós precisamos tomar a rédea da formação dos princípios dos nossos filhos, mostrando a eles o que realmente Deus ensina em sua palavra. Eu quero tomar como exemplo de pai um personagem que eu gosto muito na palavra de Deus. E nós podemos ver isso no livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Olha só como Jó tratava os seus filhos, a sua família. A palavra de Deus, ela nos diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia em um holocausto um favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um pai preocupado. Jó era um pai
preocupado em fazer com que seus filhos seguissem a Deus. Era um pai que constantemente ensinava a palavra de Deus a seus filhos. Era um pai que orava pelos seus filhos. Era um pai que pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. Era um pai que se preocupava se os seus filhos estavam andando nos caminhos do Senhor. E eu quero deixar uma pergunta e uma reflexão para você que é pai. Qual tem sido a sua atitude para com os seus filhos? Será que de noite, na madrugada, você vai até a cama de seus filhos, coloca a mão sobre eles e os abençoa? Pede para Deus guardar a vida deles? Será que você coloca seus joelhos no chão e ora por eles, para que eles venham a se entregar verdadeiramente a Deus? Para que eles venham estar verdadeiramente na igreja, levando a sério a palavra de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para a vida deles? Será que você é um pai preocupado em mostrar a eles o caminho, em fazer com que eles enxerguem a necessidade, o verdadeiro motivo pelo qual você segue a Deus? Se você tem um filho que não segue talvez o mesmo princípio, ou não tem a mesma regra de fé que você por algum motivo, você ora por ele? Você abençoa a vida dele? Você profetiza sobre a vida dele para que ele se entregue, entenda e veja a necessidade de se entregar a Deus? Será que você é um pai que profetiza bênção sobre a vida dos seus filhos? Dizendo que eles serão prósperos, que tudo aquilo que eles fizerem dará certo? Qual a sua atitude para com os seus filhos? Essa é uma pergunta e uma reflexão que eu quero deixar para todos os pais hoje, nesse dia. Como que nós estamos tratando os nossos filhos? Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que os filhos são herança de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz que os filhos são flechas nas mãos de um guerreiro. Sabe por que Deus compara os filhos a flechas? Porque a flecha você coloca ela no arco e atira, e ela vai muito mais além da onde você pode chegar. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de pegarmos os nossos filhos, as nossas filhas, e ensinarmos a eles de uma forma que eles possam ir muito mais além da onde nós chegamos. De uma forma que eles possam começar aonde nós paramos e ir muito mais além da onde nós conseguimos chegar. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Sabe, Deus sempre busca nos levar adiante. Deus sempre busca nos levar muito mais longe do que nós já estamos. Basta que a gente se posicione para estar com Ele. E eu quero abençoar a você que é pai. Eu quero pedir a Deus agora, nesse momento, uma bênção especial sobre você que é pai. Você que recebeu a honra de ter filhos, de ensinar os seus filhos, a responsabilidade de mostrar a eles para onde seguir e aonde chegar. Que Deus te abençoe poderosamente, com sabedoria, com autoridade, com paz, com discernimento, revelação da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que você possa cada vez mais ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar.
A você que é mãe, mas exerce também o papel de pai, eu desejo a mesma bênção. A mesma bênção do Senhor, a mesma fortaleza. Que Deus renove as suas forças para que você possa ministrar sobre seus filhos, para que você possa abençoar os seus filhos, para que você possa ter força suficiente para cumprir os dois papéis, de mãe e de pai. A vocês, filhos, que já não têm os seus pais, que vocês possam se agarrar e se apegar cada vez mais a Deus, o Pai perfeito. A vocês, filhos e filhas que tiveram problemas com seus pais, seja eles qual problema for, que vocês possam olhar para Deus, receber de Deus a força para perdoar os seus pais e encontrar em Deus a verdadeira paternidade, o verdadeiro sentido de pai. E eu quero, mais uma vez, parabenizar o meu Deus, o meu Abba Pai, o meu papai querido, pelo dia de hoje. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, pelo tempo em que eu tive o meu pai terreno, que já faleceu há 5 anos. Obrigado pelo tempo em que eu tive relacionamento com ele. Obrigado por tudo que ele me ensinou, de bom e como exemplo de ruim para não fazer. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço pela vida de cada um dos pais e mães que estão recebendo esse vídeo hoje. Que eles possam refletir na tua palavra, que eles possam te buscar verdadeiramente, que eles possam buscar em ti, Senhor, a sabedoria, a força, para poder serem pais e mães abençoados do jeito que o Senhor deseja que eles sejam. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do nosso Papai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. É o que eu desejo a vocês em nome de Jesus. Você que é pai, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus em prol dos seus filhos, para que a sua vida seja próspera e os seus filhos tenham uma vida diante de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que as janelas do céu se abram sobre a vida de vocês. É o que eu desejo em nome de Jesus. Seja derramado bênção sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Abreijos para todos vocês. E até o próximo vídeo.